E então, galera, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: é o destino. É o destino o tricolor botar no cu do vascaíno. Isso sempre foi assim, tirando o período do gangster. Aquele que manipulava a arbitragem, que manipulava campeonato, que mentia e que faz os imbecis dizerem que ele ajudou o Fluminense em 1999. É mentira, né? E acabou. Não tem mais arbitragem roubando para o Pinóquio da Gama para ganhar do Fluminense. O Fluminense ganhou apesar de não ter técnico, apesar de ter uma aberração à beira do campo. E o Fluminense virou o jogo para cima do Vasco, ganhou por 2-1. O Pinóquio da Gama se perdeu completamente no segundo tempo e o Fluminense conseguiu uma vitória, que é uma vitória, não é só importante para o Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca não vale porra nenhuma. O senhor Rubens Lopes, que enfia o Campeonato Carioca naquele lugar. Mas uma vitória para o Fluminense estar próximo da Copa do Brasil de 2026. Por quê? Porque temos um clássico contra o Flamengo no sábado, esse sim muito difícil, muito difícil. O Flamengo está muito bem treinado pelo Felipe Luiz, um cara que estudou para ser técnico, ao contrário do Mano Menezes. E depois tem Nova Iguaçu e Bangu. 2 vitórias nesses 3 jogos provavelmente colocam o Fluminense na Copa do Brasil 2026. Eu vou dizer, provavelmente colocam o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Mas o jogo começou uma merda. Se você viu o jogo, compadre, o jogo começou uma merda. O Fluminense começou completamente espaçado, mostrando que parecia que não tinha treinado absolutamente nada desde que voltou das férias. O Thiago Santos faz um passe ruim para o Fuentes, que tenta resolver dando uma caneta, perde a bola vai no Verratti, cruza, e o Felipe Coutinho faz o gol com 1 minuto de jogo. Eu postei no Twitter até, mas já? Que coisa horrorosa, né? Fora Mano Menezes, e o fora Mano Menezes continua mesmo com a vitória. E o Fluminense passou, não vou dizer maus bocados, não vou dizer que o Fluminense tomou muitas chances de gol do Pinóquio da Gama, mas não jogava bem. Até que o Fluminense encontrou os 2 gols, mas não é que ele encontrou, do nada brotaram os 2 gols. O Fluminense construiu os 2 gols, né, que deram a virada para o Fluminense ainda no primeiro tempo. Primeiro um cruzamento do Arias, que o Thiago Silva cabeceia, eu fiquei na dúvida se tinha condição ou não, mas tinha um pezinho do jogador do Vasco que dava condições. E depois o Arias entra trombando, o jogador do Vasco tenta simular uma falta, o Fuentes chuta e o Cano, sempre ele, esperto, dentro da pequena área, em condição legal, toca para o fundo da rede. O segundo tempo, o Fluminense, não por culpa do seu técnico, mas por ter jogadores experientes como o Thiago Silva, que orienta o tempo inteiro o time dentro de campo, é o verdadeiro técnico do Fluminense. O Fluminense domina o jogo taticamente, ou pelo menos domina o jogo em questão de espaço territorial. O Vasco cruza, vira jogo, joga na amplitude, mas não consegue levar grande perigo. Aliás, eu acho que não levou nenhuma jogada de perigo efetivo ao Fluminense, ao contrário do Fluminense, que poderia ter ampliado o marcador, né, nos seus contra-ataques, e foram desperdiçados um após outro por um erro de finalização, um erro de passe. Se o Fluminense fosse bem treinado para esse contra-ataque, o Fluminense teria feito 3, 4, 5, 6 gols, né, nesse jogo, sobretudo no segundo tempo, em que teve espaço para o contra-ataque. Mas nada disso importa. O que importa é que o nosso Fluminense venceu. Então, tu tem que estar feliz, mané. Não pelo Campeonato Carioca, que não vale merda nenhuma, mas porque o Fluminense venceu um rival
e se aproximou da classificação para a Copa do Brasil de 2026. Aos vascaínos, pode chorar. Chora, não tem mais o gangster. O gangster sentado no tridente do capeta no inferno e não tem mais a menor condição de manipular jogos a favor de vocês. E o Fluminense segue, honestamente, vencendo seus jogos. Grande beijo, grande abraço, é o destino, é o destino.